Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Plínio Monteiro e nesse vídeo eu vou explicar a seleção do preço final, que é a última etapa da precificação na perspectiva mercadológica. Nessa etapa, temos que ajustar nosso preço a vários fatores competitivos e gerenciais que irão determinar nossa escolha final. Sendo assim, um fator importante é você identificar como que esse preço vai influenciar nos outros aspectos do mix de marketing, especialmente como vai ser o significado daquele preço em termos da sua proposta de valor. Por exemplo, se você coloca preços com desconto, isso dá uma sensação de pechincha. Mas nós sabemos que as pessoas tendem a associar pechincha a baixa qualidade. E assim, se você colocar um preço com uma ideia de sempre estar com preço com desconto ou preço baixo, você tem que tomar cuidado se isso não vai prejudicar a sua proposta de valor se ela não estiver relacionada a descontos, por exemplo. Além disso, você tem que identificar quais são os tipos de políticas comerciais por preço. Desde, por exemplo, que multas que podem ser aplicadas se você não pagar no dia, como funcionam as devoluções, adiantamentos, e também se haverão taxas adicionais, como, por exemplo, uma taxa de entrega. Além disso, você pode ter um preço que leva em conta alguns riscos. Então, por exemplo, o preço ele pode estar associado com uma performance daquele seu cliente. No mercado B2B é muito legal, muito comum fazer isso, né? Então, por exemplo, você pode fazer uma consultoria e aí, se o cliente ele alcançar determinado... Até tem gente que faz consultorias assim, né, de performance mesmo, né? Você faz uma consultoria e aí você só ganha se o cliente obtiver determinado resultado. Ou você tem um preço fixo e caso o cliente alcance um determinado resultado, você ganha um percentual daquele ganho. Por exemplo, uma redução de custo ou um aumento de produtividade. Além disso, você tem que pensar como que esse preço que você vai selecionar vai impactar outros membros da cadeia produtiva. Como que vão reagir os distribuidores e revendedores? A força de vendas vai estar disposta a vender um produto mais barato, por exemplo? Os concorrentes irão reagir? Será que eles vão aumentar o preço? Ou será que o governo pode intervir e impedir essa cobrança de preço, falando, por exemplo, que ela é ilegal ou que ela vai contra algum tipo de interesse de algum público específico, por exemplo, os consumidores? Todas essas questões têm que ser avaliadas antes de você escolher o preço final do seu produto. Nesse aspecto, uma análise que é importante é o que nós chamamos de preço geográfico e tipos de permuta. O que seria um preço geográfico? Um preço relacionado a uma região ou uma política específica para um país ou região onde a empresa atua. E a permuta são formas de você realizar essa sua troca sem necessariamente haver um desembolso de uma das partes. Primeira forma, isso é muito comum no mercado business to business. E mesmo em alguns mercados, em algumas regiões, você pode ter alguma dessas formas de preço sem uma troca financeira direta. O mais famoso deles é o escambo, que era o método básico de trocas sociais antes da existência do dinheiro. Nesse caso, você troca sem envolvimento de dinheiro de ninguém, né? Isso pode parecer um pouco arcaico, mas pode acontecer em mercados empresariais. Você faz um escambo, literalmente. Você vende um produto, né, uma peça, por exemplo, e você, em contrapartida, recebe algo daquela empresa. Isso é possível em diferentes mercados. Você pode ter um acordo de remuneração. Então, normalmente você vai ter, por exemplo, imagine que você é que a gente chama de broker, né? Você pega os produtos de uma empresa no Brasil e leva para vender na França. Só que você não compra o produto, você revende o produto na França e lá você repassa esse dinheiro para o produtor aqui no Brasil, mas ganha um percentual dessa venda. Esse é um acordo de remuneração. Você pode ter um acordo de recompra. Por exemplo, eu te vendo equipamento para você produzir algo e você vai me pagar como parte da sua produção. Então, você vai me entregar uma parte da sua produção para você pagar por aquele equipamento. E também podemos ter a reciprocidade, que é quando você faz um investimento, por exemplo, num país e você é obrigado pelo governo ou por uma determinada instituição ou contrato a reinvestir naquela localidade. Então, você vende algo para aquele país, eles vão te pagar, mas o dinheiro que você receber, você tem que investir de volta naquela região, conforme as condições contratuais. Isso é muito comum para atrair investimentos estrangeiros, por exemplo, e fazer esse tipo de acordo com empresas locais.
Outro fator decisivo na definição do preço final é a política de descontos e concessões que existirão. As empresas podem adotar diversos tipos de descontos e concessões. Por exemplo, você pode reduzir o preço no momento temporário para você, por algum incentivo, por exemplo, para os clientes que pagam a conta em dia, até dia tal a conta é tal valor, depois daquele dia você tem outro preço, né? Ou mesmo para você usar um desconto para eliminar um produto que ficou parado no estoque. Você pode ter descontos por quantidade, então o preço ele vai aumentando o desconto à medida que você compra mais daquela empresa. Você pode ter também os descontos funcionais, aqueles em que você oferece um desconto caso o comprador exerça algumas funções que seriam feitas pela função de vendas, por exemplo. Além disso, você pode ter descontos sazonais, então produtos fora da estação, companhias aéreas e hotéis, por exemplo, fazem isso. E além disso, você pode ter algum tipo de concessão. Então, você faz uma concessão de tal forma que aqueles seus revendedores eles vão ter uma maior participação, né, naqueles itens que você está comprando, né? Por exemplo, eles podem recompensar esses seus distribuidores com dando apoio em propaganda, em promoção. Então, isso é uma concessão que é feita, né? Até que a gente fala aí das concessões comerciais, que muitas vezes são valores muito grandes aí no varejo, né? Quando você tem um produto lá no supermercado, normalmente o fabricante tem que fazer várias concessões junto com aquele preço para que o produto seja aceito e adquirido pelos revendedores. Em especial, podemos criar diferentes tipos de preços promocionais, cada qual com um objetivo distinto dentro do seu portfólio de precificação. O famoso preço isca é quando você dá um preço com desconto, muitas vezes com prejuízo, para um produto que ele vai atrair o seu cliente. Por exemplo, você tem lá o arroz e feijão. Então todo mundo vai no supermercado comprar arroz e feijão. Você coloca o preço do arroz e feijão lá embaixo. Só que aí você pode até perder dinheiro com arroz e feijão. Mas as pessoas que vão comprar arroz e feijão vão comprar outros produtos também. E esses outros produtos você coloca um preço até um pouquinho mais alto, mas como você sabe que existe essa correlação, que quando eles vão comprar arroz, compram, por exemplo, um outro produto, você ganha o dinheiro com o outro produto. Esse é o famoso preço promocional de isca. Os supermercados e o varejo utilizam demais esse aspecto, principalmente o varejo de alimentos, como os grandes supermercados. O preço de ocasião é quando você tem um preço que ele é reduzido para uma época do ano, principalmente para produtos sazonais, né? Incluindo não só reduções, mas também aumentos de preço para determinadas épocas. Preço para clientes especiais. Você pode ter um preço com um produto específico para cada segmento. Então, você acaba tendo um preço específico para cada segmento. Abatimentos de dinheiro, que hoje já são aceitos legalmente. Então, você pode dar um desconto considerando a taxa de juros e o desconto que se dá normalmente no pagamento de juros, no pagamento da taxa do cartão, você pode dar um desconto ali para o cliente que pagar em dinheiro. Uma outra forma de ajuste de preço são financiamentos, né? Então, às vezes, você não dá um desconto no preço, mas você facilita o pagamento, principalmente de itens mais caros, de tal forma a aumentar a aceitação e a compra daquele produto por pessoas que talvez não tenham dinheiro para comprar à vista. Pagamento a prazos longos é uma outra variante. Você tem não só os juros baixos, mas você também pode aumentar o prazo de pagamento para diminuir a parcela. Exemplo, no caso dos imóveis. E, finalmente, a gente pode usar os preços psicológicos. Como eu falei, usar aqueles preços terminando em 99, em 90, para dar uma sensação de desconto, ou dar preços muito específicos para produtos de luxo, né? Tipo um carro por 253.571,23 centavos. Quando você vê um preço desse, um produto caro, de alta qualidade, você logo imagina, né? É tudo muito preciso, tem uma razão muito clara na qualidade desse produto para ele ter esse preço dessa forma, que também dá uma sensação de maior valor naquele seu produto. Também temos que pensar no que nós chamamos de preço discriminatório, que é como que você vai estabelecer um preço para diferentes perfis de clientes. Um preço de primeiro grau, discriminatório de primeiro grau, pode ser um preço para cada cliente. Obviamente que isso não funciona para vários produtos de varejo, mas, por exemplo, prestadores de serviço que prestam serviços para tem poucos clientes e o serviço é sempre customizado, eles podem ter um preço diferente, porque o portfólio deles, todo serviço vai depender da demanda daquele cliente. Então, todo serviço é único. Sendo assim, por mais que no varejo você não pode ter um preço para cada cliente, isso é proibido, você pode fazer isso numa empresa
B2B, que vai criar um projeto único para cada cliente. Prestadores de serviços de design, arquitetos, costumam ter esse tipo de estratégia. No preço de segundo grau, você é um famoso desconto para grandes volumes, que também é facilmente implementável, especialmente no atacado ou no mercado B2B. E o preço discriminatório de terceiro grau são os preços por canais, por segmentos, por localização. Então você pode ter um preço que é para o sul, um preço para o sudeste, um preço para o nordeste. Você pode ter um preço que ele é para um canal, se é online ou se é na loja. Então todas essas variações entrariam no preço discriminatório de terceiro grau, que notoriamente devem estar presentes, dado as estruturas de custo e de valor para cada um dos canais, segmentos e áreas que a empresa atua. No mundo atual, mais do que falar do preço do produto, nós temos que falar das formas que nós temos para gerar receitas. Atualmente, nós temos diversos modelos de geração de receita ou de monetização. Sendo assim, quais são esses modelos e como nós podemos aplicá-los a diferentes estratégias de marketing? Primeiro, a propaganda. Você oferece o produto de graça, mas você ganha com a propaganda que é veiculada naquele seu produto. O modelo freemium, onde o cliente ele utiliza aquele produto com limitações de tempo ou de escopo, um produto mais simples, e caso ele se torne um usuário mais frequente, ele tem que pagar para ser um usuário premium. Um markup, que é o que nós já vimos, de adicionar um valor X sobre o custo para chegar ao preço de venda. Esse tiered pricing, a ideia desse modelo é que você vai ter diferentes níveis, né? Então você tem preços para diferentes categorias de produtos, um produto mais simples, um premium e assim por diante. Você pode ter o preço do pacote, né? Quando você vende um produto que ele tem vários itens dentro dele e você vende o preço daquele pacote. Então muitas vezes você pode ter um produto, por exemplo, que ele não é... Vou dar um exemplo. Book pricing. Nespresso, você compra a cafeteira relativamente barata, mas depois você tem que comprar os pacotes, né, que são as cápsulas, e elas são relativamente caras. Nesse caso, eles estão usando bulk pricing, porque o preço, se você for olhar o preço da máquina, ela não se paga enquanto você paga, enquanto você está pagando por ela. Mas você dá lucro para a empresa à medida que você usa as cápsulas da empresa. Um modelo parecido é o upselling. Nesse caso, é quando você vende o produto como uma parte para usar um outro produto. Por exemplo, você pode vender a capinha do celular, você pode vender um aparelho para você usar junto com aquele seu celular, uma recarga de bateria, ou mesmo quando você passa a produzir cápsulas que podem ser usadas no Nespresso. A comissão, você ganha um percentual ali, né, daquela venda que foi feita efetiva pelo seu usuário, né? Se o cliente ele revende o produto, você ganha um percentual daquele valor. Uma taxa de brokerage, né? Broker. Né? Então, o broker que ele vai fazer ali a revenda, só que ele não compra aquele produto de você. Então, ele vai revender o produto, repassa sem ter a propriedade do produto, e daquela venda ele ganha um percentual. Você pode ter uma taxa de licenciamento, por exemplo, você tem algo único e aí você deixa que outras pessoas utilizam, como por exemplo o seu modelo de negócios, que é o caso do franchising, e aí você ganha um percentual das vendas desse cliente que está usando o seu modelo de negócios. O modelo de inscrição, que é quando você tem você pode usar por um período livre e depois você tem que usar o produto por um pagamento normalmente mensal. É bem parecido com o freemium, mas o freemium normalmente você considera que você pode usar durante um período maior, né? Você não tem um limite de tempo, você tem um limite de escopo. Você pode ter um preço de produtos complementares, você vende a lâmina de barbear, né? O aparelho de barbear, e aí você ganha dinheiro vendendo a lâmina, né? Então o aparelho em si não se paga, né? Bem parecido ali com a ideia da Nespresso também. E finalmente o pagamento pelo uso. É o caso de você ter uma TV a cabo e aí você pode alugar alguns filmes que sejam do seu interesse pagando um valor adicional. Existem muitos modelos para ajudar no aumento da rentabilidade das empresas. Um modelo que é especialmente importante ser trazido aqui é o que nós chamamos de gestão da rentabilidade, ou em inglês Revenue Management. Nesse caso, é uma ideia de você identificar elementos como relacionados à elasticidade preço-demanda, à sazonalidade e outras questões de custo operacional para se definir qual que é o preço que naquele momento para aquele cliente
vai maximizar o retorno potencial da empresa. Esses modelos utilizam informações de inteligência artificial, então são muito dinâmicos, pegam os dados a todo momento, e eles são então capazes de identificar para cada cliente, dado uma série de condições históricas e previsões futuras, qual que é o preço que maximiza o retorno para uma empresa. As companhias aéreas e os hotéis foram os pioneiros nesse ajuste. E ainda assim, hoje, esse é um grande campo dentro da que a gente chama de pesquisa operacional, para a gente identificar qual nível de precificação garante maior rentabilidade para o negócio. Ainda na definição do preço final, temos que estar atentos às condições que podem nos levar a ajustar o nosso preço para se equiparar ou com uma reação a um competidor. Primeiro, quanto a gente deveria reduzir o preço, né? Bom, as reduções de preço podem acontecer por vários fatores. Primeiro, né, você pode ter um competidor que está entrando com preço baixo, você pode usar isso como uma forma de dominar o mercado, ou você pode estar no meio de uma crise. Qual que é o risco da redução de preço? Primeiro, pode ser associada a baixa qualidade. As pessoas associam preços baixos a menor qualidade, ou que você está investindo menos na empresa. Normalmente também, o preço baixo tem o risco de atrair clientes que não são muito fiéis. O cliente que é sensível a preço, ele muda para o outro competidor se ele oferecer um preço mais baixo também. Então, quando você reduz o preço, você pode estar atraindo esse perfil de público. Escassez de recursos. Você pode, ao reduzir o preço, você pode tornar escasso por um aumento da demanda, ou você pode passar a não conseguir se tornar lucrativo dentro da empresa. Então, esse pode ser um outro problema. Podemos ainda começar uma guerra de preço, que é quando os vários competidores começam a reduzir seus preços sequencialmente até um ponto em que nenhuma das empresas se torna lucrativa. E quais são os fatores que nós consideramos para aumentar os preços? Bom, o aumento de preço pode ter um grande impacto na lucratividade. Obviamente que isso depende do quanto que esse aumento de preço vai se impactar numa redução da demanda. Muitas vezes, os aumentos de preço são demandados por questões internas, aumenta o custo do produto, né? E aí você tem que repassar esse preço, senão você tem prejuízo. Ou mesmo por excesso de demanda. Você pode ter um produto que está vendendo demais, e aí você está ficando atolado de serviços, você faz, você aumenta o preço. Consultoria, isso é muito normal, né? O consultor está cheio de serviço, ele vai lá, aumenta o preço, continua ganhando a mesma coisa, mas agora ele está trabalhando metade do tempo, né? Quais são as alternativas que nós temos para aumentos de preço? Primeiro, reduzir quantidade. Isso tem que ser feito com muita cautela, tem questões do Código de Defesa do Consumidor, se você diminuir a quantidade, você tem que informar o consumidor, deixar claro que você está reduzindo. Você pode substituir ingredientes, então as empresas muitas vezes mudam um componente por outro mais barato para reduzir o custo, então em vez de aumentar o preço, ela diminui algum componente. Ela pode reduzir o mix, quer dizer, elimina aqueles mix que não são muito lucrativos, pode diminuir características, por exemplo, ele diminui o número de itens que você oferece para aquele automóvel, ou mesmo você pode diminuir o número de serviços. Por exemplo, você tinha uma entrega gratuita, agora você passa a não ter mais entrega gratuita. Até mesmo o custo de embalagem, né? E, finalmente, uma outra alternativa para o aumento de preço é você criar marcas econômicas, né? Você mantém uma marca econômica, cria uma outra marca premium, e aí essa marca premium vai ser a marca de preço mais caro. E quando você está reagindo à mudança de preço dos concorrentes, o que nós temos que nos perguntar antes de sair alterando nosso preço devido a uma ação competitiva? Primeiro, qual que é o estágio de ciclo de vida do produto? Vai ter mais concorrente entrando no mercado ou vai ser um mercado estável? Qual que é a importância desse produto que você está adaptando dentro do seu mix? O que o cliente, o que o concorrente está esperando dessa mudança de preço? Quais recursos ele tem? Qual é o seu nível de custo? E também, qual que é a elasticidade ao preço e à qualidade? Será que em vez de abaixar ou aumentar o preço, não vale a pena você mudar a qualidade do seu produto? Pergunte-se também por que o concorrente mudou de preço. Ele está buscando ganho de mercado? Ele está com excesso de demanda? Ele está acompanhando os custos? Por exemplo, se um competidor está com excesso de demanda e aumenta o preço, possivelmente, se você aumentar o preço, você vai cair sua demanda proporcionalmente. Seria talvez melhor você manter o seu preço para adquirir essa demanda. Se esse cliente está com muita demanda e abaixa o preço, ele possivelmente vai ganhar ainda mais naquele mercado. Será que você consegue abaixar o preço para bater a economia de escala desse competidor?
Além disso, essa mudança é temporária ou permanente? Se for temporária, por que você vai mudar? O que acontece se você não mudar ao preço? Vai perder mercado? Quais clientes serão perdidos? Quanto que isso representa do seu faturamento? E, finalmente, pense o que os outros competidores vão fazer. Isso vai ser determinante para que você estabeleça uma melhor ação à mudança de preços dos concorrentes. Sendo assim, esse é um resumo de todas as etapas da precificação que nós vimos nos últimos vídeos. E com isso, finalizamos a apresentação sobre a estratégia de precificação, uma etapa de extrema importância para se definir uma estratégia de marketing. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.